Fala, Doc, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre acesso venoso central. Nessa aula, a gente vai ver algumas indicações e contraindicações para fazer esse procedimento, os locais que a gente usa para fazer a punção, os equipamentos necessários, o que a gente precisa fazer no pré-operatório, a técnica propriamente dita para fazer a punção e as complicações que podem ocorrer, depois desse procedimento. Para começar, Doc, pausa esse vídeo e tenta resolver essa questão com os conhecimentos que você tem sobre o assunto agora. No final, a gente vai retomar e discutir um pouquinho as alternativas. O acesso venoso central nada mais é do que a inserção de um dispositivo intravascular em veias profundas, ou seja, mais ou menos o que a gente faz ali no acesso periférico, só que em veias profundas com uma técnica mais adequada para isso. As indicações são quando a gente precisa administrar muitos fármacos simultaneamente, quando tem fármacos que têm risco de flebite, geralmente fármacos que têm um pH diferente ou uma osmolaridade diferente do sangue, como por exemplo vasoativos, tipo epinefrina, que são fármacos que têm bastante risco de flebite, a gente opta por fazer no acesso central. Para procedimentos específicos, como por exemplo uma hemodiálise, quando a gente não consegue pegar um acesso periférico e a gente precisa muito desse acesso, quando a gente precisa medir a pressão venosa central, quando a gente tem uma necessidade de infundir grandes quantidades de volume em pouco tempo e aí o acesso periférico não daria conta, por exemplo, em uma hipovolemia refratária, em uma hipotensão grave. As contraindicações são quando a gente tem uma lesão distal ou um trombo naquele vaso que a gente deseja puncionar, quando tem uma lesão ou infecção de pele mesmo, local ali, quando a gente tá um paciente que tem uso de anticoagulação. Os locais de punção são 3. A veia jugular interna, que é bem conhecida, aquela que sai do forame jugular e vai se unir com a veia subclávia para fazer a braquiocefálica. Ela fica mais ou menos ali no trígono carótico. Para quem não lembra, é entre o ventro posterior do digástrico, a margem anterior do esternocleidomastoide e o ventro superior do omióide. De preferência, quando a gente vai fazer punção na veia jugular interna, a gente faz do lado direito. Vamos lembrar da anatomia ali que do lado esquerdo, ali perto da braquiocefálica e perto da jugular interna, tá passando o ducto torácico. Então, para a gente não fazer a punção no ducto torácico, a gente opta por fazer do lado direito, geralmente. Um outro lugar que dá pra gente puncionar é a veia subclávia. Ela passa ali em uma certa porção sua atrás da clavícula e ela também vai se juntar com a veia jugular interna para fazer a braquiocefálica. Geralmente a gente vai acessar do mesmo jeito que tá na foto aí, por baixo da clavícula e geralmente com o dedo aqui na fúrcula external pra gente mirar a agulha na direção do dedo e não fazer complicações que a gente vai discutir depois. Um outro lugar também que pode ser puncionado é a veia femoral, é o acesso mais fácil que tem, ao mesmo tempo é o que tem mais risco de complicações como infecção e trombose locais. E ela não pode ser usada para pacientes que estarão deambulando devido à contração dos músculos que vão estar perto ali desse acesso, a veia femoral se encontra ali no triângulo femoral, no trígono femoral ou trígono de Scarpa. É a estrutura mais medial desse trígono e para quem não lembra, esse trígono ele é delimitado pelo ligamento inguinal, pelo músculo sartório e pelo músculo adutor longo, beleza? Como todo procedimento cirúrgico invasivo nos nossos pacientes, a gente precisa primeiro ver se esse paciente tem uma contraindicação que, vede completamente a gente de continuar com o procedimento. É bem importante a gente fazer uma anamnese muito bem feita. A gente precisa saber, por exemplo, se esse paciente já tem um acesso prévio, se eles, pra gente decidir ali qual que é o melhor lugar para funcionar, pra gente ver se tem alguma contraindicação, novamente. A gente precisa também pedir uma prova de coagulação e eletrólitos, lembrando que pacientes em anticoagulação é uma contraindicação e pacientes com problemas de coagulação também, por risco de sangramento, A gente também precisa solicitar o material e preparar o local. Com o acesso venoso central, pode ser feito ambulatorialmente, à beira-leito, a gente precisa ter uma disponibilidade boa de fluoroscópio, de ultrassom, Então, assim, apesar de poder ser feito em praticamente qualquer ambiente médico, tem que ter o equipamento correto e isso já precisa estar preparado antes do procedimento começar. A gente tem que selecionar o local de punção, com base na anamnese, e posicionar o paciente corretamente. A gente geralmente, quando vai fazer acesso jugular, o paciente está deitado com o pescoço virado 45 graus para o lado oposto para expor melhor o trígono carotídeo. Geralmente a gente deita o paciente assim em Trendelenburg, com as pernas um pouquinho mais elevadas, para aumentar o retorno venoso e distender um pouquinho mais as veias, para ficar mais fácil de puncionar. A sedação moderada e anestesia local, a gente geralmente faz anestesia local com a lidocaína mesmo. A tricotomia, quando a gente vai fazer um acesso femoral, por exemplo, no pescoço geralmente não precisa fazer.
mas é só se precisar mesmo, né? Se tiver pelo no local da punção. A asepsia e antisepsia e os campos. Os equipamentos que a gente vai usar são os seguintes. O catéter, que é o principal, né? Que é o que vai dentro da veia para, né, administrar, enfim, para fazer hemodiálise independente. Que é esse daqui. Ele pode ter 2 ou 3, né? 2 ou 3 lumens ali. O guia metálico, que vai ajudar bastante a gente na hora de fazer a técnica de Seldinger. A agulha e seringa pra gente fazer anestesia e pra gente funcionar, né? Os materiais de asepsia local. O anestésico, que como eu já falei, geralmente é a lidocaína. A gente usa mais ou menos 5 ml para fazer um botãozinho local ali, não precisa ser muito grande. O dilatador tissular, que é esse da imagem, ele não é obrigatório. Também pode ser usado um bisturi para fazer essa dilatação, mas o dilatador ajuda muito, tá? E também campo, gaze, um bisturi, geralmente a gente usa com a lâmina 11, um fio de, geralmente o nylon 3.0 para fixar depois. E essa aqui é a lâmina 11 do bisturi. A técnica de Seldinger, ela consiste basicamente na passagem do fio guia antes da passagem do catéter. Então, assim, de acordo com a anatomia que a gente já definiu anteriormente, a gente vai fazer a punção local com a agulha, com a seringa, e lentamente a gente vai aspirando, enquanto a gente procura a veia, até ter um retorno de sangue venoso. Ou seja, não pode ser pulsátil, não pode ser sangue vermelho, e não pode ser qualquer outro material, beleza? Aí a gente introduz a agulha lentamente para fazer isso. E aí, logo em seguida, a gente tira a seringa e passa o guia por dentro, né, dessa incisão que a gente fez. Quando você passar o guia, logo em seguida, tem que se assegurar que o guia vai ficar fixo. Então, você vai o tempo inteiro segurar a ponta do guia, beleza? Isso é bem importante. Depois a gente passa o dilatador tissular por dentro do guia, sempre lembrando de segurar o fio guia, bem importante mesmo. Depois a gente vai passar o cateter por dentro, né? A gente passou o dilatador, fez a dilatação, retira o dilatador e passa o cateter. E em seguida, retira o guia, depois que estiver bem posicionado o cateter, né? Logo em seguida, a gente vai testar a perviedade. Dá pra fazer isso só inserindo o soro nas entradas, né? Nos lumens ali, pra ver se tá circulando bonitinho. Retira o sangue que tá dentro com uma seringa e insere soro. Inclusive, tem pessoas que fazem anticoagulação ali desses tubos. Mas também existe uma forma que é com uma bolsinha de soro. A gente bota essa bolsinha de soro na altura do átrio, mais ou menos ali, direito do paciente. A gente vê se tem refluxo de sangue pelo cateter. Se tem, é porque tá certinho. Se não tem, a gente tenta introduzir um pouquinho mais esse catéter. E em seguida, a gente testa de novo. Daí, se não der certo, a gente tem que refazer a punção. Logo em seguida, a gente precisa fixar esse catéter com um ponto simples. Tem aqueles que vêm com a borboleta, tem alguns que fazem um ponto contornando. Enfim, vai de cada profissional também. A gente faz um curativo local e a gente precisa assegurar que está posicionado corretamente com o raio-x de tórax obrigatoriamente, ok? Aqui a gente tem um vídeo de uma punção subclávia pela técnica de Seldinger. Ele tá ali, vai fazer o botãozinho anestésico com a lidocaína, provavelmente. E ele já vai procurando com a agulha se ele consegue encontrar, né, o local da punção que ele vai fazer. Tá vendo que percebam que o dedo indicador dele tá ali na fúrcula external, ele vai usar para fazer a punção nessa direção. Agora ele vai puncionar realmente procurando a veia. E vai gentilmente aspirando a agulha até voltar ali o sangue venoso. Beleza, teve retorno de sangue venoso, a gente sabe que é porque não é pulsátil e tá bem escuro. Então ele acessou corretamente. Agora ele vai passar o fio guia por dentro dessa punção. E a partir daí, lembrem-se de não soltar o fio guia, ok? Como ele fez agora. Logo em seguida, passa-se o dilatador tissular. Ou faz uma incisão com bisturi para dar uma aumentada, mas aí ele vai usar o dilatador mesmo. Passou o dilatador, retira. E aí a gente vai passar o catéter mesmo, propriamente dito. Uma coisa interessante é que quando a ponta distal do fio guia sair por um dos lumens, é que a gente vai soltar o fio guia para trocar, mas a gente vai antes segurar ele na pontinha.
assim como ele está fazendo no vídeo. Fez a passagem correta, pode-se retirar o fio guia. Ele vai testar agora a perviedade. Ele vai fazer uma fixação agora que não é com ponto simples, vai fazer a fixação que chama de bailarina, que é que você dá um ponto em volta ali do catéter e na pele para fixar. Tá fazendo o nó do cirurgião, que é aquele nó manual. E aí ele vai dar voltas em volta ali da saída do cateter para fazer esse nó, essa sutura em bailarina. Agora a gente está vendo um acesso venoso via femoral, que vai ser feito com ultrassom. Os materiais já estão preparados, vocês estão vendo que o paciente está em uma situação ali de reanimação cardiopulmonar. Ele está vendo, para você diferenciar ali no probe, ali na imagem, o que é uma veia e o que é uma artéria, né? Vamos lembrar que a parede da artéria é mais grossa, então ela não é compressível e ela também vai ser pulsátil. E geralmente a veia é maior. Então a gente consegue ver que a veia femoral é aquela que está abrindo e fechando embaixo e a artéria é a que está ali em cima do lado. Voltou, significa que ele funcionou corretamente. Nem sempre dá pra ver a agulha no ultrassom, mas a gente consegue ver mais ou menos para onde a gente tá indo com ela. Aí ele vai passar o fio guia. Nesse vídeo ele vai usar um bisturi para aumentar a dilatação da pele. Depois ele vai passar o dilatador tissular. Deu pra ver que o dilatador não progrediu corretamente, daí ele usa o bisturi para conseguir, né, para ajudar. Logo em seguida ele vai passar o catéter, lembrando sempre de segurar o fio guia. Por causa da diferença de pressão dentro de uma veia, o fio guia pode entrar para dentro da veia e aí a gente vai ter uma embolia causada pelo fio guia, ok? Beleza, tá segurando o fio guia, passou o catéter pelo fio guia, pode tirar. A gente já consegue ver que tá pérvio porque tá pingando, né, o sangue pelos 3 lúmenes. E aí ele vai fazer a fixação correta. Aqui nesse vídeo a gente vai ver um acesso feito pela jugular interna. Estamos num ambiente, né, cirúrgico, um pouco mais controlado, o médico já está paramentado corretamente, o paciente já está anestesiado. Ele encontra ali o local anatômico para fazer a punção, é sempre importante você determinar bem onde é que você vai puncionar antes de você começar o procedimento. Ele vai fazer a punção. Teve um retorno de sangue venoso. Passou o fio guia já. Aí aquele esquema de usar o dilatador tissular, usar um bisturi se precisar. Agora ele vai fazer a passagem do catéter. Esse vocês podem ver que tem só 2 lúmens. Os outros que a gente tinha visto antes eram 3.
Com a passagem feita, já pode retirar o fio guia. E aí ele vai ver se está pérvio. Como voltou sangue, significa que está pérvio. E aí, logo em seguida, você ter feito a sua punção central, você precisa assegurar que aquele catéter está realmente bem posicionado, que ele está no lugar certo para, né, ele oferecer o que a gente precisa dele. Então, a gente sempre vai fazer um raio-x ou uma fluoroscopia, o que estiver disponível, para assegurar a posição. Nessa imagem, a gente tem um catéter muito bem posicionado, chegando ali perto do átrio cardíaco. Significa que está no lugar certo, então tudo bem, mas precisa sempre fazer, não se esqueça. Uma outra coisa importante que a gente precisa lembrar é o seguinte: se a gente tentou puncionar 3 vezes no mesmo lugar e não conseguiu, a gente precisa mudar o sítio de punção que a gente vai fazer. Por quê? Porque isso vai evitar muitas complicações, tá? As complicações decorrentes de um acesso venoso central vão depender principalmente do local de punção. Por exemplo, a gente não espera que a gente atinja o pulmão fazendo uma punção femoral, correto? As mais comuns são as seguintes: o hematoma, né? Sangramento. E aí volta a importância de uma boa anamnese. A gente precisa saber se o paciente está em uso de anticoagulação. O sangramento também pode ocorrer se a gente puncionar uma artéria ao invés de puncionar a veia. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com a técnica e com as indicações para o procedimento para evitar esse tipo de complicação. O hemo, quilo ou pneumotórax, sendo o pneumotórax mais comum, tanto para punção subclávia quanto para jugular, mas a subclávia principalmente, né? Então, tomar bastante cuidado, tentar fazer aquele macete de colocar o dedo na fúrcula external para direcionar a agulha na punção nessa direção e evitar que esse erro seja cometido. A infecção de sítio, que é decorrente de uma sepsia incorreta, geralmente. A endocardite, que é uma complicação também, né, infecciosa. Embolia gasosa, quando a gente vai retirar o catéter, principalmente, que isso esteja a acontecer. Então, tem que tomar bastante cuidado, tanto na hora de puncionar, quanto na hora de remover. E lesão nervosa, que é decorrente de punção, né? E agora, Doc, a gente volta para aquela questão inicial que eu pedi para você resolver. Um paciente internado na clínica cirúrgica apresenta necessidade de nutrição parenteral. Foi indicado acesso venoso central pela técnica de Seldinger. Dentre as etapas do procedimento estão, exceto, então ele quer incorreta, o que não faz parte da técnica de Seldinger. A. Posicionamento do paciente. B. Uso de capote e de técnicas assépticas. C. Utilização de catéter de Levine. D. Punção do sítio venoso escolhido e passagem do fio guia com posterior passagem do catéter. Ou E. Fixação do catéter à pele. Aí você vai olhar para mim e falar o seguinte: poxa, Camila, mas o que é o catéter de Levine? Exatamente por isso que essa resposta está incorreta. O catéter de Levine, na verdade, é uma sonda gástrica. Então, a gente não vai usar para fazer punção central. O restante está correto. A gente precisa posicionar o paciente. Lembrando que, geralmente, a gente usa a posição de Trendelenburg para aumentar o retorno venoso. O uso de capote e técnicas assépticas para evitar aqueles problemas infecciosos, aquelas complicações infecciosas. A punção do local com passagem do fio guia, que é o que é a técnica de Seldinger especificamente, e a passagem do catéter pelo fio guia, e a fixação que precisa ser feita para evitar que aquele catéter se mova, ok? Agora, alguns flashcards para a gente fixar um pouquinho mais do conhecimento que a gente já teve adquirido até agora. Qual o momento correto para a gente retirar o fio guia em uma punção venosa central pela técnica de Seldinger? Depois que a gente já passou o catéter. Lembrando que o fio guia é para guiar o catéter especificamente. Após quantas tentativas deve-se trocar o sítio em uma punção venosa central? Lembrando que são 3 tentativas para a gente reduzir a chance de complicações locais, ok? Após a realização da punção venosa central, deve-se realizar alguma coisa para confirmar a posição do catéter e descartar algumas complicações. Bom, após toda a punção venosa central, a gente precisa fazer um raio-x de tórax ou uma fluoroscopia de tórax para assegurar a posição daquele catéter. A perviedade de um acesso venoso central dura cerca de mais ou menos 7 a 10 dias. O local de punção central com maior risco de complicações pulmonares é só lembrar da anatomia para esse, é a veia subclávia, que está muito próxima dos ápices pulmonares, ok? A complicação mais comum de acesso venoso central é o pneumotórax, exatamente por causa da posição anatômica ali e da punção que a gente mais faz, que é a subclávia.
Aqui está um resuminho da aula de hoje, então, tudo que a gente precisa lembrar, as indicações, contraindicações, o material que a gente precisa preparar, as complicações e a técnica de Seldinger propriamente dita, que é especificamente aquela que tem a passagem de um fio guia antes da passagem do catéter para guiar esse catéter, ok? Por hoje é só, muito obrigada!